Boa tarde a todos, estamos ao vivo. Ficamos bem felizes de ter vocês aqui. Olá, Eliana. Olá, Alexandra. Isso, Alexandra? Alexandra, Raquel. Sejam bem-vindas. Estamos bem felizes que vocês estão aqui conosco hoje. E nosso tema de hoje fala um pouquinho sobre a rotina das crianças, né? Como a falta de rotina atrapalha o desenvolvimento do seu filho. Na live de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são alguns problemas que nós, às vezes, temos ao não estabelecer uma rotina bem clara para as nossas crianças. Mas antes de começar, gostaria de lembrar vocês que sempre nós temos essas lives nas terças-feiras, nas terças e quintas nós temos live às 8h05, todos esses 2 dias, e essas lives sempre ficam aqui gravadas, e depois elas vão estar no YouTube no dia seguinte. Tudo bom, Edna? É Edna ou Edma? Seja bem-vinda. Então, convida 3 ou 4 amigas. Quantas mães você acha que serão beneficiadas por nosso programa? Se você convidar 3 ou 5 mães que você sabe que precisam entender, precisam estabelecer melhores rotinas para os seus filhos, você vai ver que a vida delas vai ficar mais leve, mais fácil, e ela vai ajudar seus filhos a ficarem mais tranquilos, mais calmos, focados e felizes, e vai ajudar a vida delas a ser um pouco mais trilhada no caminho correto, né? No caminho da paz, que as mães o que mais precisam é paz. Então, hoje, no nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre como nós podemos ajudar essas mães que têm, né, esse momento aí que estabelecer uma rotina. Bom, então, para quem já está aqui, eu sou Diego Cavazotti, professor, pai e especialista em meditação e yoga. Nós temos aqui sempre as nossas lives 2 vezes por semana e nosso propósito é ajudar principalmente as mães que precisam ajudar seus filhos a serem mais calmos, focados e felizes, né? Vencendo a depressão e a ansiedade, que são males que têm nos assolado e têm acompanhado as nossas crianças nesses últimos anos, cada vez mais por mais tempo e cada vez mais cedo, né? Que tem nos deixado cada vez mais preocupados como pais, né? Eu, como pai, tenho uma filha de 10 anos, um filho que tem 7 meses. Fico preocupado que hoje as dificuldades que eles têm no dia a dia deles são diferentes das dificuldades que nós tínhamos quando nós éramos crianças. Hoje as preocupações e os tipos de dificuldades que se apresentam na vida deles são muito mais complicadas para eles, né, do que eram para nós. Às vezes, pela forma que nós fomos criados, a nossa vida ela se desenvolveu de uma forma diferente, onde algumas dessas tensões que são para eles coisas às vezes impossíveis de serem resolvidas, né, elas acabam sendo um problema tão grandioso que para nós é uma coisa pequena, né? Nós às vezes resolveríamos com uma conversa, às vezes resolveríamos só com deixa para lá, mas infelizmente para eles não é assim. E nós temos que começar a entender um pouquinho melhor como os nossos filhos, como as nossas crianças, elas funcionam, né? Como o cérebro deles funciona, como ele processa as informações nesses dias. Então, gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, compartilha essa live com mais 3 ou 5 mães que você sabe que serão beneficiadas e vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Bom, o nosso tema de hoje, como nós falamos, é como a falta de rotina atrapalha o desenvolvimento do seu filho. Geralmente a gente pensa assim, como a falta de rotina não ajuda meu filho, mas na verdade ela atrapalha o desenvolvimento da sua criança. E ao pensar dessa forma, como ela atrapalha a rotina, atrapalha o desenvolvimento dos nossos filhos, nós temos que pensar que algumas pessoas, quando se fala sobre rotina, elas pensam que irão ficar aprisionadas. Elas pensam que a rotina vai das tarefas que se apresentam, o que ela vai ter que fazer no dia a dia dela. Isso tudo vai fazer com que ela perca um pouco da liberdade dela, fique engessada e não consiga fazer as coisas que ela realmente deseja, as coisas que ela realmente acha que precisa. E eu já mencionei numa outra live um trecho de uma música do Legião Urbana, que eu gosto bastante, que ele fala que disciplina é liberdade. E acho que quem de nós, né, quando era mais novo, quando era adolescente, não pensou assim, né? Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver a minha própria vida, quando eu for dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem prestar contas para ninguém, sem seguir as regras de ninguém. E nós, quando começamos a ter a nossa vida, ou como adultos sozinhos, ou como parte de uma família, como pais e mães,
como um casal apenas, às vezes, nós percebemos que esse desejo de fazer tudo que você quer do jeito que você quiser vai só até a página 2. Né? E aí nós percebemos que o mundo real é um pouco diferente, ele acaba sendo um pouco mais cruel, inclusive, para aqueles que não desejam ter uma rotina bem estabelecida. Seja bem-vinda, Pamela. Então, nós temos que pensar bem, né, e como nós vamos gerir a nossa vida quando nós nos tornamos adultos. E adultos que não têm uma rotina, têm um dia mal gerido, não conseguem ser produtivos, passam a se frustrar todo o tempo, não conseguem realizar suas atividades e acabam, né, esquecendo as coisas que são maiores prioridades. E agora, se um adulto passa por isso quando não tem uma rotina, imagina uma criança, né? Como que uma criança ela vai conseguir desenvolver a vida dela se ela não tiver uma rotina bem estabelecida? E aí, por que é importante nós criarmos uma rotina para elas? O que pode acontecer se nós não tivermos algo que as direcione no seu dia a dia? Então, nós sabemos que já desde o bebê, né, quando nós vamos primeiro, né, por mais que nós não falamos tanto sobre bebês, né, mas começamos falando sobre a importância da rotina de um bebê. Nós sabemos que quando temos um bebê, nós começamos a criar algumas rotinas básicas. Né? Como eu falei, a Luísa tem 10 anos e nós temos um bebê de 7 meses. E passamos bastante tempo sem uma rotina de um bebê na nossa casa. E aí, estamos, né, restabelecendo de novo. E algumas coisas são importantes, né, a gente entender. Quando um bebê nasce, por que é importante ele ter uma rotina? Quando ele nasce, a rotina traz segurança ao bebê, porque depois que ele nasce, depois que ele sai da barriga da mãe, demora algum tempo para ele perceber que ele não está mais na barriga. E ele precisa começar a criar um tipo de relacionamento com aquelas pessoas que estão ao redor dele e criar um tipo de rede que seja algo que vai trazer possibilidade para ele se desenvolver. Então, um bebê, ele começa a entender e perceber isso. Agora, quando essa rotina não existe, né, quando essa rotina não é muito clara, então ele começa a ficar um pouco confuso. Sejam bem-vindas, quem entrou agora, eu tenho o nome ali, Melão Berger e Fabrícia Feliciano, sejam bem-vindas, estamos falando sobre a importância da rotina, né, como não ter rotina, quais são os malefícios que não ter uma rotina trará para o seu filho. Então, a gente começa a perceber que é importante você ter essa rotina para o seu bebê quando ele nasce. Nós tivemos, né, não sei se os nossos amigos, né, as pessoas mais próximas da nossa família sabem, né, quando a Luísa nasceu, ela teve que fazer uma cirurgia no coração, não era algo esperado para nós, e ela teve que ficar na UTI, ela fez a cirurgia com 7 dias e ficou na UTI até 40 dias. E aí nós brincamos sempre que quando ela chegou em casa, né, temos um amigo que ele é médico, ele fala que as crianças que ficam na UTI quando elas são bebês, elas chegam em casa educadas. Então para nós não foi muito difícil estabelecer uma rotina para ela, porque ela já estava acostumada com uma rotina no hospital, onde ela mamava a cada 3 horas, né, inclusive era pela sonda por um grande tempo, dormia, não precisava pegá-la no colo para fazer ela dormir, dava hora, ele só apagava a luz no hospital e ela dormia. E ela acostumou com esse tipo de rotina, né, que foi forçada a ela lá na UTI quando ela nasceu. Seja bem-vinda, Kati, seja bem-vinda, Delícias da Giane. Estamos falando sobre rotina das crianças, como ela pode beneficiar o seu filho, ou, na verdade, quais são os malefícios que você vai ter se não tiver uma rotina na vida do seu filho. Seja bem-vinda, Bibi Milder. Então, estou falando sobre a Luísa, quando ela nasceu, ela ficou na UTI 40 dias, ela fez uma cirurgia no coração, e aí, quando ela veio para casa, não foi difícil para nós estabelecermos uma rotina para ela. Eu até brincava que as pessoas pegavam no colo para fazer ela dormir, eu falava assim, ela acostumou a dormir sem ficar no colo, então não acostume ela, porque senão depois nós vamos ter dificuldade. Então ela dormia sozinha, mamava somente no horário exato que precisava, porque ela se acostumou com a rotina do hospital lá na UTI quando ela nasceu. Agora, quando nós não temos, né, essa dificuldade com os nossos filhos, né, o nosso segundo filho não teve isso, mas nós buscamos aplicar os mesmos princípios que nós tínhamos aplicado para a Luísa. Em determinado momento, vamos fazer determinadas coisas para que ele mantenha essa rotina a partir daqui para a vida dele. E é muito legal ver como nós conseguimos estabelecer isso com o Pedro, né? Então, ele tem os horários dele, nós calculamos ali o horário para ele mamar, o horário para ele comer, o horário para ele dormir. E quando a gente sai um pouquinho da rotina, ele se estressa. Esse final de semana a gente chegou um pouquinho mais tarde em casa no sábado, aí ele já chega em casa mais estressado, o banho dele já começa a ficar mais irritado e não consegue mamar às vezes tudo, porque ele está muito cansado para dormir. Então, quando nós começamos a estabelecer essa rotina desde o bebê que ele é pequeno, a gente começa a ter os frutos sendo colhidos no futuro. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, agora,
Falando um pouquinho mais sobre quais são, agora, sobre as crianças mais velhas, né, que é o nosso foco, nós falamos bastante sobre crianças de 5 a 12 anos. Então, quais são os malefícios de não ter uma rotina na vida de uma criança? E essa parte é uma das partes mais importantes que nós vamos falar hoje. Então, clica aqui embaixo e compartilha essa live com 3 ou 5 amigas, mães que você sabe que serão beneficiadas, que precisam entender, ou precisam, às vezes, de uma luz, saber quais são os malefícios se ela não está tendo uma rotina para o filho dela, ou para a filha dela, ou quais são coisas que ela pode melhorar, né, na vida dos seus filhos. Então, é interessante ver que quando uma criança não tem uma rotina na vida dela, a vida dela se torna imprevisível. E acho que ninguém quer imprevisibilidade na sua vida. Agora, pensa uma criança de 5, 6, 7 anos não ter previsibilidade na vida dela. Quando ela tem essa falta de rotina, ela sente que nunca vai ter controle do tempo e das coisas dela. Ou seja, ela não sabe o que ela vai fazer, quando vai fazer, aonde vai, quando ela acorda, quando ela dorme, qual é a hora de comer, qual é a hora de fazer tarefa. Então a vida dela se torna imprevisível e ela acaba ficando confusa sobre as coisas que fazem parte da sua rotina, né? Que não existe, ou se ela não é muito bem estabelecida. Quando uma criança ela não tem uma rotina, a vida dela se torna imprevisível ao ponto de que ela não sabe se as pessoas ao redor dela são confiáveis. Então, ela tem um pai e uma mãe, mas ela não sabe até que ponto ela pode confiar tanto no pai, na mãe, nas pessoas que fazem parte da vida dela, nas pessoas que entram na vida dela. Então, a falta de uma rotina faz com que uma criança ela não saiba se ela pode confiar nas pessoas. Seja bem-vinda, Néia, seja bem-vinda, Paty. A Pamela falou alguma coisa aqui, ó. É verdade, precisamos muito da rotina. O Marcelinho dorme às 22 horas e acorda às 6 horas. Isso é um bom momento, é um bom período de sono para uma criança. Esses dias eu vi uma outra educadora falando sobre quanto tempo as crianças precisam dormir, né? Você deve colocar sua criança para dormir e esperar ver quando ela acorda. Então, ver quantas horas ela dorme, sem você ter que acordar ela. Se ela dorme 8, se ela dorme 9, se ela dorme 10 horas, então você tem que calcular o horário que ela precisa acordar no dia seguinte e colocar ela quantas horas antes ela precisa para completar aquele período de sono. Porque, bom, todos nós já sabemos, né? Quando nós ficamos sem dormir muito, esse final de semana passada eu estava trabalhando bastante, dormindo muito pouco, e aí no final de semana eu passei um pouco mal, comecei a me dar uma crise de labirintite, e a Fernanda ficou bem preocupada comigo. Agora, às vezes as crianças não conseguem perceber que elas estão passando tão mal, mas elas começam a dar alguns sinais para nós, que é uma birra, que é um choro, que é começa a ficar chata, né? E a gente fala, essa criança tá chata, tá com sono. Não é só que ela tá chata, tá com sono, é que a falta de rotina trouxe essas dificuldades para o entendimento dela no espaço dela. E mais uma coisa interessante, que como a vida da criança se torna imprevisível, isso torna a criança mais insegura, atrapalhando o desenvolvimento da sua autoestima. E você nunca vai pensar que se sua filha ou seu filho não tiver uma rotina, a autoestima dele será afetada. E isso é uma das coisas mais difíceis de você conseguir recuperar se a criança começa a ter a sua autoestima afetada. Então pensa bem em como você está trabalhando contra o seu filho ou sua filha ao não deixar uma rotina bem estabelecida, de forma que a vida dele se tornou bem imprevisível. Então nós falamos 3 coisas que não dão previsibilidade para a vida dessa criança, que são: não tem controle do tempo das suas coisas, não sabe se as pessoas ao redor são confiáveis e torna a criança mais insegura e atrapalha a sua autoestima. Se tiverem comentários, se tiverem perguntas, escreve aqui que eu vou ler e a gente está aqui para interagir. Não, né? Apesar de que só eu estou aparecendo aqui para vocês, não quero que isso seja um monólogo, quero que a gente possa trocar ideias e trocar experiências juntos aqui. Bom, se a criança não tem uma rotina, uma coisa bem clara é que ela não vai desenvolver responsabilidade, né? Seja bem-vinda, Bia. Estamos falando aqui sobre como a falta de rotina atrapalha o desenvolvimento das nossas crianças. Estamos agora no momento falando sobre a falta de rotina faz com que a criança não desenvolva responsabilidade. E não estabelecer horários deixa a criança sem referências e responsável por suas necessidades. Então, todos nós, quando éramos crianças, nossos pais precisavam pedir que nós tomássemos banho, que nós sentássemos para comer, que fizéssemos a tarefa. E se você não estabelece uma rotina, não deixa claro para o seu filho, para sua filha, ele não vai ser responsável pelas suas próprias necessidades. Então, chegando um momento onde ele perde o controle total e você também perde o controle total. Seja bem-vinda, Thaís, seja bem-vinda, Andréia.
A Pamela falou ali também que acho que a alimentação também ajuda. Sim, a alimentação ela é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento, né, para o crescimento do corpo dessa criança que está nesse desenvolvimento. Então, se a rotina, né, dentro da sua rotina você tem um horário específico para alimentação e a criança sabe que ela precisa sentar, ela precisa fazer parte daquele momento de alimentação com a família, como nós falamos na semana passada, sobre desligar a televisão quando você está se alimentando. Claro, todos nós já gostamos às vezes de assistir TV ou vídeo ou telefone enquanto nós estamos comendo, alguma coisa assim, e tudo bem, uma vez ou outra acontece. Mas todos os dias, todas as refeições, principalmente para uma criança que ainda não sabe diferenciar qual é o certo e o errado, até onde ela pode ou não deve ir, isso vai com certeza dificultar o entendimento dela. E aí, falando sobre essa responsabilidade, como nós falamos, ela não vai entender que ela tem a responsabilidade de se alimentar e participar daquele momento de alimentação com a família se ela tem a televisão competindo com ela. E outro ponto que a criança não desenvolve responsabilidade, se ela não tem uma rotina bem clara, é que se ela não tiver horários de tarefa ou estudo, ela vai criar maior resistência e maior desinteresse pelo estudo. Então, com a Luísa, nós buscamos estabelecer um horário que assim que ela chega da escola, né, aqui, né, como nós moramos aqui, a escola dela começa às 8h30 e vai até às 3h30 da tarde. Então, quando nós chegamos da escola, ela come, que ela geralmente está com fome quando chega desse horário da escola, e buscamos ali, logo na primeira, segunda hora, assim que ela chegou da escola, ela fazia as tarefas dela. Porque senão ela deixa para depois. Eu era uma criança que deixava sempre para o final do dia, e aí ficava cansada, não conseguia fazer direito, no outro dia tinha que acordar mais cedo para terminar, e tinha tarefa não completada. Então, agora, uma coisa importante é estabelecer eu estou olhando um quadrinho aqui que a Luísa tem, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que ela ganhou numa atividade que ela foi, que fala sobre as tarefas, a programação dela depois da escola. Ela tem esse quadrinho, ela tem um outro quadrinho também que ela coloca com ímãs, umas estrelinhas, e aqui ela coloca, o que ela faz? Ela coloca 3h35, tarefa de casa, depois que ela terminar ela pode brincar, ela pode ler, ela pode usar o telefone por algum tempo, ela tem que fazer exercício, brincar com o irmão dela. Então ela escreveu isso aqui, né, porque isso ajuda com que ela visualize a importância das atividades dela. E eu, como pai, ajudo ela a conseguir, ao mostrar para ela, lembra que você tem que fazer isso? Que ela tem que ter responsabilidade. Ela já está com 10 anos, e a partir da criança ter uns 6, 7, 8, 9 anos, assim, cada vez ela pode ter mais responsabilidade e entender mais o que ela é capaz de fazer. Seja bem-vinda, Érica. Estamos falando aqui sobre a rotina das crianças, como ela pode ajudar as crianças. Então ela tem um outro quadrinho também, que ela tem umas estrelinhas, e a Luísa adora a rotina. Ela sempre fala muito sobre rotina. E todo dia ela pergunta, o que nós vamos fazer? E por isso, para ela parar de falar o que nós vamos fazer, a gente busca já deixar estabelecido durante o começo da semana, para que ela entenda o que ela vai fazer a cada dia. E como eu estava falando sobre a importância do estudo e das tarefas, ela precisa começar a ser responsável pelas coisas que ela faz, porque o estudo é responsabilidade dela, né? Então, com o tempo eu vou falando, filha, você sabe o que você tem que fazer, não esqueça de fazer as tarefas. O ano passado eu era professor dela, né? Então eu falava assim, esse ano ela está em outra escola, e eu falei para ela, eu não estou lá para te salvar esse ano, eu não estou lá para te lembrar das coisas que você tem que fazer. Então, quando você começa a criar para o seu filho, designar as responsabilidades para ela ou para ele, eles começam a entender mais que eles são, a importância das coisas que ele faz na vida dele são realmente imprescindíveis que ele esteja desenvolvendo, né? Seja bem-vinda, Heloísa. Então, agora, um outro problema que se a criança não tem uma rotina bem estabelecida, nós estamos falando aqui, né, sobre essas organizações, ela vai ser desorganizada. Então, se você não quer uma criança desorganizada, estabeleça uma rotina e faça com que ela entenda a importância dela no momento de exercer e ser o atuante dessa rotina, né? Então, pais que não ensinam organização aos seus filhos ficam sobrecarregados com as tarefas. Acho que todo mundo ouviu da sua mãe, né? Com certeza minha mãe falava várias vezes, porque apesar dela estabelecer rotina, eu era uma criança às vezes meio desorganizada por mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que esquece muito das coisas, sou muito desligado. Inclusive a minha esposa muitas vezes tem que me lembrar de muitas coisas. Mas quem nunca ouviu uma mãe falando assim, sou eu que faço tudo nessa casa, né? Ninguém me ajuda com nada, eu sou a escrava dessa família, né?
E para que o pai e a mãe não tenham que passar por isso, não tenham que falar isso, que eles são o escravo da família, que tudo é culpa, tudo é responsabilidade deles, mostra para os seus filhos o que ele tem que fazer. Coloca no quadrinho, coloca no papel, coloca na porta. Tem um outro negócio aqui na nossa geladeira também, que ela tem 4 áreas que ela quer trabalhar e desenvolver. Então, ensina para o seu filho as responsabilidades que ele tem que ter. Seja bem-vindo, Christian. Estamos falando aqui sobre a rotina dos nossos filhos, como ajudá-los. Então, uma criança, se você não ensina a rotina para os seus filhos, ao não desenvolver uma rotina, a organização do seu filho, ele não vai saber por onde começar as tarefas mais importantes da sua rotina. Muitas vezes ele vai perder muito tempo nas coisas que menos importam. E aí, com certeza, o dia não vai ser o dia mais produtivo. Existe, né, uma conta de um matemático, ele fala que existe o 80-20, né? 80% dos resultados vem de 20% das tarefas, ou seja, às vezes você arrumar a casa, você gastar o seu dinheiro, você ensinar alguma coisa para os seus filhos, 20%, que é uma coisa bem importante, vai trazer 80% do resultado. Ajude seu filho a entender isso, das coisas que são mais importantes. Mas claro que você também tem que ter essa clareza na sua cabeça, para que você possa ensinar eles ao que é prioridade na sua família. E se a criança for uma criança desorganizada, ela não vai saber quando deve dar maior ou menor atenção para alguma coisa. Ela vai acabar se perdendo nas suas tarefas, vai acabar se perdendo nas coisas que ela tem que fazer, porque ela não sabe priorizar. Então veja só como a falta de rotina, ela atrapalha grandemente o desenvolvimento das nossas crianças, né? Nós falamos aqui até agora sobre que a vida dela se torna imprevisível, ela não desenvolve responsabilidade, ela se torna uma criança desorganizada e, por último, ela não será uma criança tranquila. Então, se você espera ter um filho ou uma filha que tem uma visão centrada das coisas, se você espera ter um filho ou uma filha que precisa, né, se guiar sozinho ou sozinha, vai ser difícil se você não estabelecer uma rotina. Seja bem-vinda, Ariana, seja bem-vinda, Val. Obrigado, Christian. Abraço, né? Um grande abraço para você também. Então, se você espera ter um filho tranquilo, uma filha tranquila, quando você não tem uma rotina, a sensação de tranquilidade dificilmente será parte do entendimento e do dia e da rotina do seu filho. Como nós falamos, ele nunca sabe o que tem que fazer, ele nunca vai saber qual é o papel dele na sociedade, nunca vai saber o que acontece, o que não acontece na casa. Nós falamos num vídeo alguns dias atrás, que está no nosso canal do YouTube, tem aqui também, falando sobre que as nossas crianças vivem numa sensação de perigo iminente, que parece que sempre estão correndo atrás e fugindo das coisas, como se eles estivessem tendo que matar um leão por dia. Por quê? Porque eles não conseguem parar por um momento e pensar, não conseguem parar por um momento e refletir sobre as dificuldades e necessidades do dia deles. Então elas sempre estão em estado de alerta e elas não entendem quais são as suas responsabilidades como um indivíduo. Como as crianças, elas não têm o seu cérebro totalmente formado ainda, elas não conseguem entender as diferenças e as prioridades que são as mais importantes ser estabelecidas na sua vida. E se nós não guiamos elas, acaba ficando mais difícil. Como nós falamos sempre, todas as semanas, uma das coisas que eu percebi, né, com os meus filhos, que eu percebi com os meus alunos, uma das coisas que mais ajudou eles é práticas de estar presente. Seja bem-vinda, Juliane, seja bem-vinda, Fiona. E quando as crianças estão presentes, elas conseguem entender o seu espaço. Então, uma das coisas que nós sempre falamos, temos lá no nosso canal, temos no nosso canal do YouTube, alguns links aqui para vocês serem direcionados no nosso canal do YouTube. Aqui no nosso Instagram também temos uma live que nós fizemos alguns dias atrás, são práticas de meditação e práticas de yoga. Essas duas coisas somadas, né, práticas de meditação e yoga, seja bem-vinda, Pamela, elas vão ajudar seu filho e sua filha a estabelecer, primeiramente, como nós falamos, todos esses problemas que as crianças têm, né, que ao não ter uma rotina, a vida imprevisível, não tem responsabilidade, se torna desorganizado e não é tranquilo, práticas de meditação e yoga fazem com que eles consigam, primeiro, entender o seu espaço no mundo, né, entender onde ele está e o que ele está fazendo, né, ou ele ou ela, né? Então, ele começa a entender o objetivo de vida dele. Ele começa a refletir sobre as suas responsabilidades, sobre as suas obrigações. E quando nós não damos uma rotina, não deixamos as coisas bem claras para os nossos filhos, nós
acabamos criando crianças, né, que só têm desejos e só querem buscar esqueci como eu falo, só buscam os benefícios, né? Acham que eles só têm direitos e esquecem de que eles precisam ter deveres na vida deles. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades dessa geração, né? Entender que os seus deveres, eles são importantes. E ao refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua prática, refletir sobre o seu espaço no mundo, ao sentar em uma meditação de 4 ou 5 minutos, ele consegue entender um pouco melhor o seu espaço. Ao fazer uma atividade de yoga, ele consegue entender a conexão do seu corpo e a sua mente com o mundo ao seu redor. Então, por isso é importante nós proporcionarmos para eles essas possibilidades. Agora, eu digo que a coisa mais importante é nós pensarmos que não é que vai ser ruim, não é que nós deixamos de proporcionar coisas boas para os nossos filhos. Ao não proporcionar uma rotina, ao não proporcionar momentos onde ele possa sentar e pensar, onde ele possa fazer um exercício que conecte a sua mente, o seu corpo, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento das nossas crianças. E ao atrapalhar o desenvolvimento deles na segunda, terceira infância ali, no começo, 6, 7, 8 anos, os próximos ciclos vão ser muito mais difíceis de ser desenvolvidos. Nós temos dentro do nosso programa, ao participar do nosso programa, você recebe acesso, eu vou mostrar aqui no telefone, esse é o telefone da minha filha, e aí você tem, deixa eu só tirar aqui do reflexo, nós temos uma planilha de acompanhamento semanal, né? Então, onde a criança, depois de fazer uma meditação, ela consegue refletir um pouquinho sobre o que ela fez, né? Em uma frase, ela escreve o que ela pensou naquela meditação ou naquele dia. Também, nós temos uma folha de planejamento diário. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, espero que sim. Deixa eu virar um pouquinho para cá para diminuir o reflexo. Ela tem uma folha de planejamento diário onde ela pode estabelecer quais são suas metas, quais são as tarefas que elas têm que fazer, quais são as prioridades do dia da sua família. E também tem uma outra coisa que nós incluímos, que é um diário de gratidão, que é uma das coisas que eu tenho mais, eu digo assim, que mais me deixam irritado são pessoas que não têm gratidão. Então, o diário de gratidão é para que a sua criança possa refletir um pouquinho sobre o que 3 coisas sobre o que ela é grato, 3 coisas que aconteceram naquela semana com ela. Então, algumas coisas bem específicas e bem simples que são capazes de ajudar nossas crianças a dar os primeiros passos na sua própria autonomia, para que eles possam dar os próximos passos para a sua liberdade e para a sua capacidade de entender o mundo por si mesmos, né? Gostaria de saber de vocês, gostaria que vocês escrevessem aqui alguma coisa do que vocês acharam mais interessante hoje, o que você gostou e o que você acha que pode colocar em prática na vida do seu filho a partir de hoje para fazer com que a vida dele seja mais beneficiada pelas rotinas que você vai trazer na vida deles. Então, nós estamos preparando um evento bem especial daqui a 2 semanas, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso programa de meditação e yoga, e nos próximos dias nós vamos colocar mais informações aqui, mas eu acredito que nos últimos 4 anos, colocar em prática todos os dias com os meus alunos e na minha família, eu percebi como isso foi uma coisa transformadora para as crianças que estão ao meu redor. Então, a Pamela comentou ali que ela não sabia isso sobre as horas de sono, né? Para quem não estava aqui desde o começo, ou na hora que eu falei, cada criança precisa de um período de sono diferente. E se seu filho precisa de 8 ou 10 horas, como que você vai descobrir? Coloca ele para dormir e espera ele acordar no dia seguinte, sem você chamar. E você vai ter uma ideia, isso pode fazer mais de uma vez, você vai ter uma ideia de quanto tempo ele realmente precisa para dormir. Então, claro, as rotinas elas são adaptáveis também para a família. Se você viaja, se você tem uma emergência, tudo isso é adaptável, tudo isso é possível fazer, né, ter flexibilidade, principalmente com crianças pequenas, né? Que elas precisam de uma rotina um pouco mais estabelecida, mas ainda assim nós temos que ter momentos onde nós acabamos fazendo algumas adaptações. Mas eu gostaria de sempre lembrar que são 4 pontos bem importantes que nós falamos hoje. Ao não estabelecer uma rotina, a vida da sua criança fica imprevisível, ela não desenvolve responsabilidade, ela se torna uma criança desorganizada e ela não será uma criança tranquila. E eu acho que nenhum de nós pais e mães, desejam isso para os seus filhos, né? Que seu filho não tenha nenhum desses atributos. E agora, se você começa a estabelecer isso na vida dele agora, isso é uma coisa que não fica para hoje,
que fica para hoje, para os próximos 5, 10, 20, 30 anos, onde ele vai conseguir ter uma vida um caminho bem mais claro a ser seguido. E com certeza ele nunca vai esquecer das coisas que você ensinou. Então, agradeço a todos que estão aqui. Compartilha aqui embaixo, ainda com aqueles que mesmo não estão aqui, vai estar no replay, depois vamos ter aqui no Instagram, amanhã no YouTube. E qualquer coisa, sempre estamos aqui para poder ajudar com as ideias de rotinas com seus filhos. Lembra que você é o maior responsável para fazer com que seu filho e sua filha tenham o autoconhecimento e possa ter o crescimento que ele precisa. Algumas práticas, como nós falamos, como estabelecer um roteiro, uma planilha da sua rotina, ou você também colocar em prática e proporcionar para eles momentos onde eles podem refletir sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu espaço no mundo, como meditação e yoga, são coisas que são imprescindíveis e vão fazer toda a diferença na vida deles. Certo? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui e nos vemos na quinta-feira. Até logo. Tchau!